Fábio Ângelos trazendo direto para vocês casos, acasos e contos na TV, relacionamento. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é justamente sobre literatura. Para isso eu estou aqui com Fábio Ângelos, que é psicanalista e agora está se tornando também escritor. Fábio, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, tá? Para falar da sua obra. Já que você está se tornando escritor, fala um pouco da sua obra e qual o público que você quer alcançar com essa obra. O prazer é meu, eu agradeço o convite. A obra é um compilado de textos, de poesias, crônicas e contos de ficção, baseados em história real. E eu espero levar muito amor para as pessoas, de verdade, sim, porque eu conto uma história de amor urbanoide, urbano, que acontece na cidade de São Paulo, no meio desse caos que a gente vive. E é um amor mais maduro, é um amor que a gente costuma brincar e dizer que é o amor terapeutizado, não é mesmo? Sim. E aí eu trago esses pontos de vista um pouco interessantes a respeito das relações. Gostaria de te presentear com um exemplar do livro. Obrigado. Olha só, gente, eu acabei de receber Caos, Acasos e Contos. Esse Caos, Acasos e Contos, ele é destinado às pessoas que necessitam até de uma terapia, né, Fábio? Porque Eu gosto de pensar que todo mundo precisa fazer terapia, não ia fazer mal para ninguém. Mas assim, uma hora que a pessoa esteja assim, no baixo, por exemplo, Eu espero ele que traga muito conforto. se identificar com um desses contos. Né? Tanto com as partes difíceis da vida, quanto com essa parte de você se restabelecer, sair do fundo do poço. Eu escrevi o livro num dos piores momentos da minha vida, quando eu sofri um acidente de trânsito. Aí eu estava acamado, o que eu vou fazer com isso? Sequela de movimento no braço, sequela de trabalhar mesmo habilidades manuais, né? Isso. Eu costumo dizer também que quando a pessoa está enferma, em casa ou com a gripe forte, algum tipo de enfermidade, o livro é a melhor terapia. Ler um bom livro. Porque você lendo, você, além do conhecimento que você vai adquirir, se for um livro desse tipo aqui, você vai entender a psicanálise do livro. Porque ele é destinado a ajudar na sua recuperação. É Eu isso? espero que a minha história te inspire a também encontrar o seu ikigai, o seu propósito de vida. Costuma auxiliar muito, sim. Mas me diz assim, você pretende continuar fazendo esse tipo de obras assim, destinada ao psicológico das pessoas, destinada à criação do amor da pessoa? Eu adorei escrever um livro, eu nunca tinha Foi escrito, fantástico, né? eu ainda não consigo me apresentar Porque você sabe que como livro é um escritor. filho. É um Isso. filho, viu? Quando eu lancei o meu primeiro livro, falaram assim, isso aí é um filho? Aí eu falei assim, realmente, é um filho isso aqui. A minha prima me disse isso, que ela faz a capa do meu livro, né? Tá. É o comentário. Então ela falou assim, isso é um filho. Eu falei, realmente. E comecei a aderir a isso aí. Vou indo para o terceiro livro, mas assim, uma coisa fantástica, a terapia que você tem escrevendo um livro. Não, é um processo maravilhoso e o processo inteiro é muito encantador. Desde a parte da revisão, quando chegam os primeiros retornos da editora e você refaz o livro, depois a diagramação, depois quando isso junta E a com... satisfação de um comentário que você vê, seja na internet, seja pessoal, seja... Cara, isso é um outro lugar. Outra coisa, né? Eu trabalhei muitos anos com arte, né? Eu sou artista e é como no teatro, a gente tem vários momentos, o ensaio, a estreia, o final da temporada, mas com a escrita do livro, com esse processo de escrever um livro, eu percebi algumas peculiaridades, assim. Uma delas foi o prazer de gravar o livro em podcast. Sim. Fazer o audiobook do livro. Que está disponível no Spotify, é só seguir aí. Eu pretendo fazer com o meu, depois com o meu até eu pretendo... Me contrata como ator, eu mesmo fiz. Na hora que eu fui fazer o podcast, no fim eu acabei eu mesmo fazendo a voz por questões de patrocínio. Então patrocinem o livro dele para eu ser a voz do seu livro. Ó, que beleza. Fica aí a provocação.
tá aí a provocação, né? não é Só mesmo? aderir e falar assim, olha, vamos fazer isso sim. E Tá. aí eu recebi uns comentários também, porque o livro já está no ar em audiobook, né? E foi muito interessante receber uns comentários de um pessoal mais velho Sim. que teve uma relação realmente afetiva com algumas das histórias que estão no livro e faziam questão de mandar áudios longuíssimos por WhatsApp, por internet, contando do quanto se emocionou Nossa. lendo o livro. E aí, para mim, que venho de uma arte que é altamente efêmera, ela só acontece quando eu estou lá ao vivo, a Isso. cores, no teatro ou no hospital, onde quer que eu estivesse trabalhando como palhaço, a arte só existe, só afeta as pessoas quando eu estou ali presente. Com o livro, não. Com o livro, eu consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando com diversas pessoas ao mesmo Exato, ao tempo, mesmo tempo. enquanto eu ainda estou lá em casa tomando um café e tal. Então, Entendi, esse cara. alcance, que é muito diferente do alcance dessas artes efêmeras como o teatro, como a palhaçaria, me deixou fascinado também. E essas Nossa. pequenas preciosidades da vida, essas pequenas alegrias da vida, do processo de publicar um livro, chegar na gráfica, abrir a primeira caixa, pegar o primeiro Emocionante, exemplar. realmente emocionante. Eu recebi pelo correio, Você recebeu pelo quando eu vi correio? que eu vi aqueles 100 livros assim, eu falei assim, nossa, isso aqui é uma obra minha, eu produzi isso daqui, dá uma Isso, satisfação, né? mexe num lugarzinho Mexe, assim. mexe sim. E aí isso me Agora, motivou a escrever você o que já é segundo ator, livro. já interpreta emoções, né? Você já interpreta emoções, você já faz um trabalho interno e externo com a Sim. população. Agora, me diz, a adesão ao livro-book, né? Como foi? Audiobook. O retorno é muito bom, a gente tem a plataforma do Spotify, que é Sim. uma mãe na hora de divulgar e de É, compartilhar. eu vou saber disso, porque É. Mas eu tenho me impressionado com o retorno do livro impresso, porque hoje em dia, né, eu tenho a versão PDF, que está disponível também na internet, muito mais barato do que a versão impressa, que atualmente só está disponível no Mercado Livre ou direto no caso da terapia.com, que é o site onde eu atendo. Eu achei que não ia vender o livro impresso, eu juro para ti. Eu falei, ninguém mais compra livro impresso hoje. você deve ficar enganado. As grandes livrarias faliram e não sei o que. Já está indo, já foi a primeira edição. Eu agora já estou orçando para fazer a segunda impressão. Porque o Tem alguns impresso, poucos exemplares que ficaram na minha mão que devem acabar nos eu próximos estou sem dias. nenhum dos meus em casa. Isso, é Porque impressionante assim. eu mandei imprimir. Agora, o físico, ele tem a diferença de você. Se você está sentado numa praça, você tem um livro físico. É muito Você mais está num lugar onde gostoso. não tem sinal, você tem um livro físico. Você entra num trem, num ônibus para viajar, você tem um livro físico. Você não precisa estar dependendo da tecnologia imediata, entendeu? Claro, Então, não. o livro físico, eu acho que é algo que vai sobreviver muito ao tempo, porque haja vista que as grandes produções do passado, como você lê, ou você tem que esperar colocar na internet? Não, então você lê livros, assim, eu consigo ler 3 livros ao mesmo tempo, em sequência, entendeu? Eu carrego na minha mochila 2, 3 livros. Porque onde você está? Eu vou esperar alguém, quanto tempo? Eu vou demorar meia hora, um livro. E um livro desses aqui, eu não li ainda, mas eu vou degustar ele com certeza, ele é um achado, porque você eleva o seu psicológico. Eu espero que no mínimo faça cosquinha no cérebro das Mas pessoas, consegue se que em algum envolver. lugar as pessoas consigam se divertir um pouquinho, encontrar O início a, da abordagem é o que atrai, não é isso? Atrai a pessoa para a leitura. Por exemplo, tem gente que gosta de livros assim. O meu livro, por exemplo, o primeiro livro meu, logo de cara eu já mato 3 pessoas no livro. Isso atrai. Ou gostei, quer dizer que agora nós vamos ter uma história boa porque matou 3 pessoas. Já matou 3 pessoas. Aí a pessoa tem curiosidade para fazer o desenvolvimento da leitura. muito Eu bacana. acho fantástico isso daí. Porque agora, eu sempre falo que a terapia, venha de qual forma for, mesmo o livro romântico, os meus são românticos. Né? Eu mato algumas pessoas, mas é um livro romântico. É, o romantismo também, ele traz a sensibilidade para o seu eu, né? Aí você fala, nossa, porque não tem como não se emocionar com histórias, com poesias, né? Então eu acho fantástico essa forma de comunicação que existe. E você pretende continuar, então?
fazer Vou vários... escrever, eu já estou escrevendo o segundo livro. Ah, é? E como é o título? Não pode falar ainda. O título eu ainda não cheguei no Não título chegou ainda. definitivo. Eu tenho um título provisório porque o segundo livro é um projeto do PROAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Na chamada do ano passado, infelizmente, eu não fui aprovado e contemplado, porque era o meu primeiro livro, não é um projeto para livros inéditos. Você já tinha que ter um livro anteriormente escrito, isso também me estimulou a publicar esse. É um desafio, então eu então precisa ter um? Então vamos lá. Vamos fazer Então vamos fazer o primeiro aqui em audiobook, em PDF, não só impresso. E aí agora provavelmente eu consiga me habilitar no PROAC desse ano. Estamos aqui aguardando ansiosamente que a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo e do Estado abram os editais para literatura. Sim. E o segundo livro é um livro mais técnico, aí ele é um livro acadêmico, mais direcionado para as pessoas que trabalham com acolhimento, com atendimento. Uma orientação, então. Não vai ser uma orientação, ele vai ser um compêndio de histórias que eu vivi ao trabalhar em situações limites, em situações de estar ali acolhendo através da arte pacientes, sejam pacientes com transtorno psiquiátrico, sejam pessoas em vulnerabilidade social, sejam pessoas em vulnerabilidade de contexto de guerra, como campos de refugiados. Nossa, e tudo que eu consegui aprender e juntar, tanto de Freud, Jung, Lacan e Nise da Silveira, e como é que isso tudo se junta num trabalho em loco, quando você está lá numa sala com 20, 30, 40 pessoas que estão vivendo uma situação muito complicada, seja ela de luto individual, social ou de tragédia coletiva. Você aprende muito, Fábio, porque quando eu fiquei 30 anos dando aula, então você trabalha mentes infantis, mentes adolescentes, então cada um tem um tipo de pensamento, aí você tem que trabalhar tudo aquilo ali. Então isso aí tudo traz conhecimento para você. Claro. Então você analisa. Eu, por exemplo, eu começo um livro pela última capa, pelo último capítulo. Eu escrevo o último capítulo. Dali eu trago o começo até chegar naquilo. Que interessante. Todos os dois que eu escrevi foram assim. E esse terceiro não está sendo diferente, não. Entendeu? Então você pega aquele conhecimento, você vai fazer. De repente você está no trem, você está no céu, você já vai para cá naquele pensamento. Chega e já coloca. Até sonhos mesmo, eu costumo sonhar alguma coisa assim. Eu tenho um bloco do lado da cama. Se eu sonhar alguma coisa que eu vejo que é pertinente àquilo que eu vou escrever, eu já anoto para depois não esquecer. É maravilhoso, eu adoro. Duas palavras você já sabe o que você lembra. Adoro trabalhar com a interpretação de sonhos. É um dos caminhos mais ricos da psicanálise para desbravar o inconsciente da pessoa. É você fazer uma análise dos sonhos, fazer uma interpretação de sonhos. É verdade. Gente, olha, eu conversei aqui com o Fábio Ângelo, ele é ator e escritor agora. Bem-vindo à escrita, Fábio. Que responsa. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, muito, adorei vir aqui gravar com você. Muito obrigado. Então, gente, eu recomendo, porque é um livro realmente que vai fazer a diferença para muitas pessoas. E assim nós encerramos mais um programa, Literatura e Prosa. Um abraço e até a próxima.